Fala galera, Azul na área, começando mais um vídeo no canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, já deixa o like, ativa o sininho. Cada novo inscrito é muito importante para mim. Se você quer ajudar o canal a crescer, tem a chave aqui na descrição. Curso de hormônios e TPC com certificado aqui também. Guia de autoaplicação com spots locais e demonstração aqui na descrição. Guia com treinos e dietas prontos. Resultado garantido. Aqui na descrição. Quer falar comigo? Quer fazer uma consultoria? Sou eu mesmo que atendo. Pode me chamar aqui no WhatsApp. Contato confiável das paradinhas. Pra você não pegar um underground, não pegar um falsificado, correr risco, ou até de tomar um golpe, tem o link confiável aqui nas paradinhas, tá? Das paradinhas. E aí, bora pro vídeo, cara. Hoje é o vídeo, eu vou reagir. Eu não assisti o vídeo e não sei quem é esse fisiculturista. Mas é Mike Christian, acho que é Mike Christian. Não assisti o vídeo ainda para ser um react legal aqui. O título do vídeo é De Olímpia à Psiquiatria. Então, vamos lá fazer os comentários. Esse é o vídeo, vamos lá. Mike Christian foi um dos nomes mais marcantes da era dourada do fisiculturismo, para ser mais preciso, na segunda metade dos anos 80. Com um físico que conseguia equilibrar tamanho impressionante e definição muscular impecável, ele era um dos raros competidores capazes de competir de igual para igual com Lee Haney. Esse equilíbrio lhe garantiu um lugar entre os 6 melhores em todas as suas 5 aparições no Mr. Olympia. Além disso, sua presença magnética e seu visual imponente conquistaram os fãs, que o batizaram de o Guerreiro de Ferro. Por trás de todo aquele físico impecável e das vitórias, havia um homem se afundando em um mar de drogas, dívidas e demônios internos. Ele enfrentou a mais profunda escuridão, passando por uma depressão Cara, eu não sei se é o caso dele, mas eu já deixo aqui um adendo. Muito cara aí, nem começou a vida, 17, 18 anos, que tá com um emprego aí, ganhando um salário básico, quer gastar tudo em anabolizante, esquece de estudar, esquece de fazer as coisas. Eu falo, cara, seguinte, mesmo que você tenha um potencial genético, não é fácil conseguir um patrocínio, não é fácil conseguir dinheiro desse esporte. Não é fácil, não é fácil, tem que batalhar muito. Cara, primeiro faz a sua basezinha, compra a sua casa, tem um bom salário, dá uma investida no seu financeiro. Se você não é um cara que nasceu em berço de ouro e não tem condições de bancar hormônio, suplemento, alimentação, academia e competições, inscrições com facilidade, primeiro ajeita para você ter um nível financeiro que vá comportar. Primeiro leve como hobby, e daí o hobby pode virar a profissão. Mas primeiro tenha a sua estabilidade. Cara, cansei de conversar com jovens sobre isso. Tá? É o erro de muita gente que... Não sei se é o caso. Estou fazendo esse adendo aqui, não sei se é o caso. Mas ali ele falou em dívidas, em drogas. Então, cara, muitas vezes o cara entra na depressão por dívida. Aí na dívida já vê que nem o que ele está apostando está dando certo, nem a vida profissional. E o estudo largou. E foi virar fisiculturismo, mas tá faltando dinheiro. E aí o cara, para fugir da realidade, afunda em droga, já viu o cenário. Não sei se é o cenário desse Mike Christian, mas eu tô fazendo uma observação aqui. devastadora, escândalos, prisão e até batalhas com a própria sanidade. Nesse vídeo, vamos entender o que de fato aconteceu com Mike Christian. Se você curte esse tipo de conteúdo, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. Se inscreva no canal do Jeff Medeiros, que eu sempre faço react aqui. Cara, esse canal é bom, muito bom, ele vem fazendo conteúdo sensacional aí. Das notificações e esmagar esse like para o vídeo alcançar mais pessoas. Mike Christian nasceu em 5 de dezembro de 1955 em Cleveland, Ohio, e sua infância foi tudo menos fácil. Aos 9 anos, ele perdeu a mãe para o câncer. Sem dúvidas, um golpe devastador. Seu pai, embora presente, não sabia demonstrar afeto. O pai era motorista e vivia ocupado. Nas poucas vezes em que estava em casa, tinha pouca paciência. Quando chegava e encontrava a casa desarrumada, frequentemente descontava sua raiva nos filhos com punições severas. Muitas vezes... Cara, assim, já a criança que teve uma infância difícil,
E até adultos, quando tem um trauma muito grande, aquilo fica marcado e aquilo modula o comportamento. Tá? O trauma ele modula o comportamento da pessoa. Então, a mãe morreu de câncer, o pai era agressivo com pouca coisa, não tinha tempo para os filhos. E às vezes essa criança no convívio, na socialização com outras crianças, tem a comparação e do que a vida de outras crianças que é dela, tá? Então isso já cria muitas vezes um cenário de raiva, de revolta, de insatisfação. Então pode ser uma pessoa que nunca teve uma satisfação com a vida. E acompanhamento psicológico provavelmente nenhum, né? Físicas, ou os forçava a passar horas de castigo. Diante dessa realidade, Mike assumiu cedo a responsabilidade de cuidar da família. Ele desempenhou o papel de figura paterna para os irmãos. Anos mais tarde, foi ele quem comprou uma casa para o pai e ainda deu emprego ao irmão em sua própria empresa. Apesar dessas conquistas, Cara, isso aqui é o sonho de todo mundo que quer ser bem sucedido. Aposentar, dar uma casa para os pais. Ele ainda cuidou dos irmãos. Veja bem que o cuidar, às vezes, é estar ali presente, dar as necessidades básicas. E se a pessoa também não tem um bom exemplo dos pais, é difícil fazer as coisas do jeito certo. Mas só na tentativa, na intenção de ele fazer. E outra, dar uma casa para o pai dele mesmo, por honrar o pai dele. Coisa bonita pra caramba, porque se você for ver o relato da história, é outro, né? Não foi um merecimento, foi uma honra ao pai. Bonito. Mike sentia que algo sempre lhe faltava, como se a sensação de segurança e estabilidade nunca o alcançasse. Sua juventude também foi marcada por constantes mudanças. Após deixarem Ohio, a família se mudou para a Califórnia, mas a violência das ruas rapidamente se tornou um problema. Mike acabou envolvido com gangues, o que levou o pai a tomar uma decisão drástica: mudar-se novamente, dessa vez para Oregon. Foi lá que a vida de Mike começou a tomar outro rumo. Ele entrou em uma academia local e logo começou a atrair olhares, impressionando a todos com seu potencial. Cara, tem bastante comentário fazendo esse vídeo, mas vou tentar não ficar interrompendo tanto. Mas vamos lá, você viu que ele tinha um cenário que se envolveu com gangues, e aí o pai dele se mudou o ambiente, a importância do ambiente. É aquela coisa, um bater de asas de uma borboleta no Brasil pode causar um furacão no Japão, tá? O efeito borboleta, uma coisinha pequena que você altera, às vezes muda muita coisa. Então, mudou ali, foi o timing, foi o gatilho para ele entrar na academia. Legal. No início, Mike relutou em entrar no mundo das competições. Para ele, posar de sunga e passar óleo no corpo era algo completamente oposto aos códigos de conduta que ele seguia até então. Mas ao participar de sua primeira competição em Portland e obter sucesso imediato, ele percebeu que aquele poderia ser o A visão que todo mundo fala do fisiculturista sem conhecer. Nossa, vai ficar vendo um homem de óleo e sunga, né? Caramba. Cara, você sabe que se você faz esse tipo de comentário, na nossa bolha aqui, no nosso nicho, você é visto como uma pessoa tonta, lerda, ignorante, que não tem conhecimento, sabe? Uma pessoa medíocre. caminho para mudar sua vida. A partir daquele momento, Mike abraçou o fisiculturismo com toda a sua intensidade, dando início a uma trajetória que marcaria para sempre seu nome nos anais da história. A trajetória de Mike Christian no fisiculturismo foi meteórica e repleta de feitos notáveis. Em 1979, ele conquistou a vitória na categoria peso pesado do Campeonato Norte-Americano. E em 1982, alcançou o título overall no prestigioso Mr. California. Porém, no Campeonato Nacional dos Estados Unidos, a concorrência foi implacável e ele terminou em 5º lugar. Determinado, voltou no ano seguinte e garantiu o terceiro. Caramba, eu mudei aqui porque eu ia falar, mas vamos olhar o físico. Dá uma olhada no físico do cara. Isso aqui que é um potencial genético ferrado. Apesar da cintura escapular ali, ombro a ombro, ser bastante estreita, cara, o potencial de ganho
de definição, de maturidade, densidade muscular, sensacional. Primeiro lugar para, enfim, no ano posterior, ser coroado campeão overall. Não demorou muito para que ele conquistasse o título de campeão mundial na categoria peso pesado, uma vitória que o credenciou para competir entre os profissionais. Acho que essa categoria peso pesado que eles estão falando, acho que é a Open. Se vocês quiserem deixar no comentário aí, nos comentários, mas eu desconheço se teve ou no passado era chamado de categoria peso pesado, mas acredito ser a Open, tá? Sua estreia no circuito profissional ocorreu na lendária Night of Champions, onde impressionou ao garantir o 4º lugar, uma posição que lhe rendeu uma vaga no Mr. Olympia. Logo em sua primeira... Cara, você imagina, o cara começou a competir, o cara foi pra academia, gostou, tá fazendo as coisas ali para ter um físico, dieta, treino, provavelmente hormônios. O cara logo de cá já fica em 5º, segundo campeonato, 4º, cara. Isso aí é pedir pro cara acelerar mesmo, falar, ó, o caminho é esse e vá. A participação, Mike se estabeleceu como um dos grandes nomes. E não era à toa. Mike ostentava um físico impressionante, um peitoral volumoso, ombros amplos, uma dorsal densa, ainda que não tão larga, e braços simplesmente incríveis, com o tríceps sendo um das... Eu sei que vocês estão ansiosos que nem eu para saber como isso aqui virou um caso de psiquiatria, mas vamos acompanhar. Vamos acompanhar que eu também estou ansioso para saber. Destaque absoluto. Naturalmente, Mike se tornou um dos favoritos do público, com suas fotos estampando constantemente as capas das maiores revistas de musculação. O ano de 1986 trouxe uma das suas melhores performances, quando garantiu o 3º lugar no Mr. Olympia, consolidando seu status. Para vocês que falam, ó, o fisiculturista está evoluindo, galera, 1986, anos 80, olha aí o nível do físico. Cara, bem difícil você encontrar o físico com essa maturidade e definição hoje em dia, hein? Bem difícil, cara. É impressionante como, para a época, você imagina o quanto não evoluiu em treino, em conhecimento. Para a época, o físico do cara anos 80. Isso que é um esporte que até hoje dá para ver assim que, nossa, não é um negócio preciso em relação a conhecimento, tiro certeiro. Naquela época, muito menos, entendeu? Hoje ainda é muito empírico esse esporte, muito empírico. Imagina naquela época lá, fora a dificuldade de acesso à informação, sem internet como é hoje, sem contato com as pessoas, que ali era um boca a boca mesmo, resultava nisso. Deu sorte de cair no lugar certo. De estrela. Porém, 1987 marcou o início de uma fase bem difícil. No Mr. Olympia daquele ano, Mike caiu para a 4ª posição, um resultado que o deixou frustrado. A decepção foi agravada por uma série de derrotas para Lila Brada durante o Grand Prix Tour. Além disso, o nascimento de seu filho parece ter afetado sua preparação, comprometendo sua forma física ideal. O desgaste emocional e físico foi tão grande que, após o último evento do Grand Prix na França, Mike declarou estar considerando abandonar os palcos. Cara, a gente vê fisiculturista e ter filho, muitas vezes é a mãe que acaba dando conta, porque, cara, praticamente impossível você ter filho e continuar na preparação e cuidando do filho ao mesmo tempo. Praticamente impossível, cara. Porque, assim, o fisiculturista, vou dar um exemplo, ele tem um planejamento alimentar dele ali. Se falta um pouco de arroz no dia, um pouco da proteína, aquilo lá já afeta muito, muito, em toda a organização de rotina, de disciplina dele, até questão psicológica, para você ter noção de como se falta uma seringa para aplicar hormônio no dia certo, ou na hora que está acostumado, já pode ser extremamente prejudicial. Você está falando que o cara um pouquinho de arroz, não sei o que, não, cara, só que o cara tá na rotina, no negócio certinho. Se ele quebra aquela linha, aquilo lá bagunça tanto na cabeça dele, e já está atordoado às vezes por conta de preparação, por conta de dieta restritiva, por conta de hormônio, aquilo lá mexe. Cara, um filho, então, o cara pode perder muito horário de refeição e vai atrapalhar a alimentação dele, às vezes dividir no fogão, dividir na preparação do alimento,
tendo que cuidar, tendo que trocar fralda, não deixando dormir, chorando, cara. Às vezes é o caso dele. Então, é fácil ser fisiculturista e ter uma rede de apoio para cuidar do seu filho por você. Cara, mas não é querendo criticar, pelo amor de Deus, mas o Felipe Franco teve filho recentemente, você viu que deu uma desbalanceada, mas também se candidatou a deputado também, e desbalanceou mais ainda. Tá? Mas às vezes era um cara que não tinha uma rede de apoio, às vezes tinha esposa ali, um familiar ou outro, e o cara tinha que dar conta do recado. Só que, cara, não acho que você é o super-homem sem limites, que eu vou dar conta de tudo, que chega uma hora que você não dá conta, não. A exaustão e as desilusões haviam finalmente cobrado seu preço. Mike retornou aos Estados Unidos e durante semanas manteve distância total dos treinos. Porém, uma inquietação interna o levou a uma decisão: provar para si mesmo que ainda poderia alcançar sua melhor forma física. Com isso, iniciou uma preparação intensa para 2 grandes eventos que aconteceriam na primavera de 1988. Contra todas as probabilidades, Mike saiu vitorioso em ambos, apresentando uma forma física incrível, marcada por definição extrema e presença de palco. Em 1988, Mike optou por não competir no Mr. Olympia, mas no ano seguinte voltou aos palcos. Ele conquistou o 6º lugar no Olympia de 1989 e brilhou na série Grand Prix, vencendo 3 competições. No entanto, foi no Mr. Olympia de 1990 que ele chamou ainda mais atenção, alcançando a 4ª posição em um resultado, digamos que polêmico. Muitos acreditavam que Mike merecia estar. Cara, olha as costas. A filmagem não tá ajudando, mas olha as costas desse cara. Olha o posterior, olha o glúteo. Dá pra ver que o glúteo tá vibrando ali, apesar nossa, um físico de 1990. Estar no topo. Naquele ano, Mike passou com louvor nos testes antidoping, mas a competição trouxe. A antidoping, vocês vão estar de ele passou no antidoping aí, mas teve uma época que tentaram implantar o doping, né, no fisiculturismo, mas não deu certo. Lógico que não ia dar certo no Mr. Olympia, né? Tinha alguns cambalachos que a galera fazia aí. Tinha o time ali para você usar hormônio que o doping não pegava. E como era exame de urina, tem pessoas que levavam urina numa bexiga, urina de outra pessoa. Na hora de ir no banheiro lá para colher, a pessoa tinha escondido ali aquela bexiga ou saco, alguma coisa com urina, tá? Mas não deu certo. Eu não lembro certamente quantos anos foi, ou se foi um ano só, mas teve um período aí do Olímpia que teve doping no fisiculturismo. É a vida. Uma dura verdade. Foi ao final do Olímpia de 1990 que Mike teve uma epifania. Ele percebeu que mesmo no auge de sua forma, o título de Mr. Olympia nunca seria seu. Nesse momento, ele estava em uma encruzilhada em sua carreira. Depois de abandonar a meta que o impulsionou por uma década inteira, ele começou a considerar a ideia de se afastar do fisiculturismo. Foi quando teve um encontro decisivo com Vince McMahon, presidente de uma nova federação à época, a WBF. Vince revelou a Mike que sua visão para o fisiculturismo era transformá-lo em um espetáculo eletrizante, com competições mais dinâmicas e com mais apelo ao público. Ele convidou Mike a visitar a sede da WBF, onde ambos poderiam discutir a fundo os planos da federação. A experiência de ser recebido com um bilhete de primeira classe, um tratamento de luxo com recepção no aeroporto e estadia em um hotel de alto padrão teve um grande impacto em Mike. Porém, o que realmente o convenceu foi a promessa de McMahon de ajudá-lo a ingressar no mundo do cinema e da televisão. O aspecto financeiro também foi abordado durante a conversa. A WBF estava curiosa sobre. Naquela época, o pessoal que era fisiculturista facilmente, entre aspas, virava ator, porque não tinha muito aquele negócio de animação, construção de imagem, edição de vídeo e tal. E muitas vezes tinha algum papel de homem forte, super-homem para fazer, e já estava ali o fisiculturismo, que é a imagem do homem forte, pronto para fazer o filme. É bem comum. Hoje em dia não é muito mais comum. Hoje em dia
até se prepara um ator comum às vezes para fazer o papel de um homem forte. E se às vezes é um super-herói, ali tem a edição de imagem. Os ganhos de Mike na IFBB. Ele contou que seus rendimentos como fisiculturista não eram extraordinários, mas que ele conseguia uma boa renda com sua marca de roupas esportivas, gerando cerca de 300 a 400 mil dólares por ano. Ele dialogou sobre isso com Joe Wader e falou de forma honesta. Wader, compreendendo a situação, não fez nenhuma tentativa de superar a proposta da WBF. Embora o contrato com a WBF fosse inferior ao que ele poderia ganhar continuando com sua marca de roupas, Mike acreditava que... É assim, se você tem um produto dominante no mercado, você tem um produto que domina, por exemplo, o Mr. Olympia, você chegar contra a federação, para você derrubar essa federação, você tem que vir com um produto muito melhor e talvez ali nem cobrar. Então, por exemplo, seria inscrições gratuitas, não cobrar e ainda dar uma premiação maior. Assim, talvez derrubaria ali o Mr. Olympia. E, cara, a mesma coisa que aconteceu aí recentemente com aquela inteligência artificial chinesa de Psique, que chegou e já causou a preocupação, derrubou a ação de tudo quanto é empresa de tecnologia, até da NVIDIA derrubou. Em relação ao ChatGPT, a China criou uma inteligência artificial que é melhor que o ChatGPT, pelo menos é o que estão dizendo, não sou eu que estou dizendo, e gratuita. Provavelmente essa WBF chegou com mais vontade de tomar o lugar do Mr. Olympia do que realmente ser o tomador de lugar do Mr. Olympia, né? Que a marca poderia prosperar sem ele e preferiu aceitar a oferta da federação. Inicialmente, tudo parecia estar indo muito bem, mas após 2 meses, a promessa de promoção e visibilidade na mídia não se concretizou. Tom Platt, responsável por intermediar as negociações entre McMahon e os atletas, insistia que era necessário ter paciência. Mas à medida que o primeiro Grand Prix WBF se aproximava, Mike percebeu que as chances de ele ser tratado como favorito eram mínimas, devido ao favoritismo claro por Gary Stridham. No entanto, apesar de todas as frustrações, o pagamento generoso que Mike recebia o mantinha confortável. Christian alcançou um excelente segundo lugar no WBF Grand Prix em Atlantic City, o que demonstrou sua excelente preparação para o evento. Subindo ao palco como um guerreiro de ferro, usando uma cota de malha e empunhando uma espada, ele incendiou o público. A recepção foi calorosa, mas os problemas começaram a surgir pouco depois, quando McMahon decidiu implementar testes de antidoping, algo que não estava previsto inicialmente no contrato. De novo. Embora a IFBB realizasse testes, os atletas sempre foram avisados com antecedência. Já na WBF, a decisão foi tomada de última hora. Cara, então, se os atletas são avisados com antecedência, é porque não é um campeonato de naturais, é para dar tempo deles parar de usar para poder competir, porque senão você vai exterminar todo mundo ali, né? O resultado não poderia ser outro. Mike e outros 11 competidores testaram positivo para esteroides, resultando em multas de valor equivalente ao salário mensal de cada um. Uma multa de Christian chegando a 30 mil dólares. Ele tentou entrar em contato com McMahon para obter explicações, mas não obteve resposta. Sem alternativas, Mike procurou outros atletas e contestou a legalidade dos testes, já que não estavam previstos no contrato. Lou Ferrigno, que também discordava da medida, se uniu a ele. A tensão se intensificou ao ponto da imagem de Mike ser removida do cartaz do segundo WBF Grand Prix de 1992. Esse episódio o deixou abalado, resultando em uma profunda depressão. Ele optou por não participar do segundo WBF Grand Prix, que logo em seguida teve seu fim anunciado. A depressão sempre foi uma presença constante na vida de Christian. Depois de sua primeira vitória no fisiculturismo, Mike se sentiu no topo do mundo, mas isso durou muito pouco. No dia seguinte, ele já estava em uma profunda depressão. Cara, se é uma pessoa que já tem propensão a ter depressão, a depressão vai tirar a motivação da pessoa, a vontade de fazer, a vontade de inovar. Mas beleza, é uma pessoa que de primeiro contato com a depressão, ela ainda consegue fazer, ela tem um ânimo.
ele vai lá, compete fisiculturismo e ganha isso, ganha aquilo. E depois o cara tem uma queda, para o cara levantar de novo, rapaz, é uma força que o cara tem que fazer. E aí tem um agravante de que se você tem propensão à depressão, com uso de anabolizante, aumento de agressividade, bagunça os neurotransmissores, vai piorar muito. Ansiedade no talo, depressão no talo, cenário catastrófico. Se conseguir tratar em conjunto, fica muito melhor. Mas a depressão genética, a depressão crônica ali, é algo que deixa a vida de uma pessoa de ponta a ponta um pouco mais pesada que das pessoas comuns. Esse sentimento de vazio o perseguiu repentinamente. Nada parecia ser capaz de alegrá-lo. Nem a casa de luxo no valor de $500 mil, nem os filhos adoráveis, nem a esposa encantadora, nem o Mercedes de última geração. Ele se sentia consumido pela autocomiseração e chegou a passar meses sem ir à academia. Durante esse período, o uso de diversas substâncias levou Christian a desenvolver uma paranoia, alucinações e a ouvir vozes. Os médicos diagnosticaram um transtorno bipolar, além de uma depressão maníaca. Eventualmente, ele foi encontrado com cocaína pela polícia e acabou sendo preso. Ele ficou preso de 10 a 12 dias antes do julgamento. Eu não estava em mim. Todo mundo ao meu redor parecia um inimigo. Eu ouvia constantemente as vozes das crianças. Após isso, ele foi apresentado a duas opções: internação em um hospital psiquiátrico ou prisão. Christian escolheu o hospital. Começou o tratamento com lítio e antidepressivos, mas isso só o deixava com uma sensação constante de cansaço. O sono, embora necessário, parecia ser a única forma de escapar da sensação de exaustão constante. A dose de lítio foi tão alta que ele acabou desenvolvendo uma erupção cutânea, levando à redução da medicação. Aproximadamente um mês depois, sinais de recuperação começaram a aparecer. O tratamento durou ao todo 4 meses, e embora estivesse melhorando, um novo obstáculo surgiu. Ele foi acusado de posse de drogas em 2 estados diferentes. E quando existem múltiplas acusações, os réus são rapidamente enviados para a prisão. Cara, é um negócio difícil de falar, porque pega um cara com depressão, ele tem uma propensão a usar droga, porque a droga tira a pessoa da realidade. Às vezes a depressão é como se fosse um machucado, só que você não está vendo e não é físico, o que às vezes piora a situação, porque é desdenhado pelas pessoas ao seu redor. É um machucado que dói tão quanto um machucado físico, às vezes a pessoa preferia quebrar um braço que ter uma depressão, às vezes pior, tanto é que a pessoa tira a própria vida. Então a propensão a drogas acaba sendo uma fuga da realidade. Então, às vezes ele tentou o tratamento ali, não teve remissão e estava ali ainda numa situação ruim, não esperou o tempo, 4 meses é pouquíssimo para se dizer que foi tratado de depressão, pouco. Cara, se tiver algum psiquiatra me assistindo, que comente aqui, mas não se pode dizer que fez um tratamento para a depressão 4 meses. Ele envolvido com a droga, dependente do vício, sem apoio, com a vida afundando, subindo, afundando, subindo. Um cara que esteve lá em cima afundou, foi preso. Cara, resulta nisso aí mesmo. Porém, Christian teve muita sorte. Cara, um aviso. Se você tem alguma pessoa que tem depressão próximo de você, a sua família, se não vai ajudar, também não atrapalha. Porque é o seguinte, tem aquela pessoa que fala, não, mas é só levantar daí, é só não ficar triste. Ah, é só dar uma volta. Cara, lembra que eu falei, é a mesma coisa de você pegar um cara que tá com a perna quebrada e falar, saia correndo. Não é só falar pra pessoa sair correndo. É como se ele tivesse a perna quebrada, só que você não tá vendo. Tá? Porque é uma lesão emocional. Cara, e a dor, não desdenhe a dor, porque a dor às vezes é muito maior que uma lesão física grave, tá? Um adendo aí pra vocês. Sua fama como fisiculturista o ajudou. O juiz que o reconheceu das competições concordou em não prendê-lo, desde que ele se comprometesse a passar por um programa de reabilitação e participasse das reuniões semanais com os ex-dependentes químicos por 2 horas.
Além disso, ele teria que fazer exames regulares para detectar o uso de substâncias. Mike aceitou todas as condições e cumpriu o programa durante 4 meses. Além disso, ele continuou o acompanhamento psiquiátrico, inicialmente semanalmente, depois a cada 3 semanas, uma vez por mês e finalmente a cada 2 meses. Paralelamente, ele retomou seus negócios e se concentrou novamente em sua carreira. Na realidade, o negócio de Mike já estava praticamente em ruínas e ele estava atolado em dívidas. Porém, depois de se livrar das drogas e clarear a mente, as coisas começaram a melhorar lentamente. A relação de Christian com a família, e especialmente com seu filho, se fortaleceu. Ele também percebeu que tinha amigos ao seu redor. Com o tempo, Christian percebeu que os títulos não eram tudo. Ele sabia que, eventualmente, os perderia, mas ainda assim, continuaria sendo um grande ser humano. Atualmente, com 69 anos, Mike Christian esbanja um físico excelente para sua idade. Sem sombra de dúvidas, o cara é uma lenda viva. Diz aí o que você acha do Mike Christian. Será que é atual esses vídeos? Aquele com 69 anos ali não tá aparecendo, mas se for, caramba. Conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe para um amigo ou amiga. Transforme seu físico com uma... Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Cara, eu acho que todos os adendos aí foi feito durante o vídeo, tá? Ele ainda foi uma pessoa resiliente. Que bom, família e filho ali teve ao lado dele, mesmo depois da situação, que só pior ainda quando a pessoa se encontra no cenário sozinho e quando a pessoa é abandonada ainda pelas pessoas mais próximas, como família e amigos, é mais difícil ainda você voltar a crer que exista pessoas que possam estar do seu lado ou te fazer bem, ou querer seu bem. Beleza, galera? Esse é o vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Quer ajudar o canal a crescer? Tem um Pix, curso Hormônios TPC, guia de autoaplicação, guia de treino direto, tudo aqui na descrição. Quer fazer consultoria comigo? Chama no WhatsApp, que tá o link aqui na descrição. Me segue no Instagram, @ZUNUTRI_. Beleza, galera? Até o próximo vídeo.